depois de uma série de reuniões com os líderes europeus, incluindo o Papa Leão XIV, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quer entregar nesta terça-feira uma contraproposta aos Estados Unidos para a negociação de um acordo de paz com a Rússia. No domingo, o presidente Donald Trump acusou o ucraniano de sequer ter lido essa proposta de 28 pontos e Zelensky, por sua vez, afirmou que é inadmissível abrir mão de territórios ucranianos enquanto os combates ganham força no país. Fred, tá difícil a gente encontrar um meio termo, né, de finalmente se acertarem os dois lados, né? Sim, e porque nós estamos num período em que Zelensky está muito pressionado, né? Ele está pressionado por vários lados e ele está buscando uma aproximação cada vez maior, um amparo na comunidade europeia. Hoje foi o dia da reunião com o Papa Leão XIV, é o terceiro encontro que eles têm, o segundo em Castel Gandolfo, né, na residência do Papa, né, uma das residências do Papa. Ontem ele havia reunido com líderes europeus como o Keir Starmer da Grã-Bretanha, esse na imagem, também o Friedrich Merz da Alemanha e Emmanuel Macron. Hoje também está previsto um encontro com a Giorgia Meloni. No encontro com o Papa, ele tentou atrair alguma possibilidade de intermediação por parte de Leão XIV, né? Vamos lembrar que o Vaticano teve um papel muito importante na reaproximação de Zelensky com Donald Trump, né? Foi no velório do Francisco que houve uma reunião, né, no Vaticano, informal, rápida, entre Donald Trump e Zelensky, que acabou destravando as negociações que estavam bem azesadas desde a visita de Zelensky à Casa Branca, no qual ele foi confrontado por Donald Trump e de J.D. Vance, que é o vice-presidente. Dentro da Casa Branca houve uma saia justa, um desconforto muito grande, mas isso foi destravando, foi feito o acordo das terras raras, foram feitas novas negociações, a aproximação que Donald Trump historicamente tem com Vladimir Putin acabou sendo relativizada e foram caminhando. Agora chegou a esse acordo do plano de 28 pontos que foi apresentado e que Zelensky espera apresentar uma contraproposta hoje, mais ou menos 20 pontos. Mas o presidente americano tem feito uma pressão, né? Sim, muito grande. Por exemplo, no domingo, ele questionou duramente, como você falou. Olha, desculpe mais uma vez. O Zelensky sequer leu o acordo. E agora, de ontem para hoje, ele deu uma longa entrevista para o site político, em qual ele criticou a ação dos países, dos líderes europeus, que ele considera líderes fracos e voltados extremamente para o discurso do politicamente correto, e fez uma cobrança também de eleições na Ucrânia, uma vez que, desde o início da guerra, estava se caminhando para o processo eleitoral e substituição da presidência ucraniana, e, pela Constituição ucraniana, em período de guerra, não se faz eleições. Então isso aí acabou ficando em banho-maria e ele foi mantendo-se no poder. Só que tem muita coisa em jogo, né? Por exemplo, a proposta do acordo dos 28 pontos. Muita coisa está pegando para a resistência, né? Uma delas é a adesão à OTAN, que seria uma forma de segurança. Outra, a divisão da usina nuclear de Zaporizhzhia, que ficaria parte para a Rússia, parte para a Ucrânia, e a maior central nuclear do leste europeu. Há também o questionamento sobre o tamanho das forças armadas. A proposta inicial era para uma redução de até 600 mil militares. E o mais importante, que é isso que você tinha falado na apresentação, a cessão de territórios para a Rússia. A Rússia ocupa atualmente em torno de 19% do território ucraniano. Tinha alguns pontos, inclusive, que teria que ceder alguns territórios que, inclusive, a Rússia ainda não tinha conquistado. Exatamente, a questão do Donbás, né, que é formada ali por Luhansk e Donetsk, a região de Kherson, que é a região de Zaporizhzhia. Atualmente, a única região que seria cedida, em definitivo, já é da Rússia, praticamente desde 2014, que é a Crimeia, né? E
o Zelensky, ele falou sobre isso. A gente tem o áudio, vamos ouvir. Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати, за це ми і боремось, ви це прекрасно знаєте. Американці сьогодні шукають компроміс, буду відвертим. Então, o importante aqui é o que ele fala de não tem possibilidade nem legal nem moral de entregar os territórios para a Rússia, né? Então, é um obstáculo que precisa ser superado. Ele que já está tão enfraquecido, como você mencionou ali, por ter eleições, na situação interna da Ucrânia, ele entregar também esses territórios é mais uma derrota para ele, né? Exato. Por exemplo, você ter uma ideia, é um país que está sofrendo com dificuldades financeiras para poder subsistir. O FMI calcula que seriam necessários mais ou menos 160 bilhões de euros nos próximos 2 anos para manter a estrutura em funcionamento no meio dessa guerra, né? Você tem também alguns problemas do ponto de vista militar. A Rússia está num período de ofensiva na região norte para tentar passar em direção a Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Tem reivindicado a vitória sobre Pokrovsk, né? Há um combate muito intenso de drones entre os dois países. A Ucrânia disparou em torno de 120 drones na noite passada. A Rússia disparou 110 drones em direção à Ucrânia e principalmente na região de Sumy, onde também há centrais de energia, para forçar esse recuo. E tem um terceiro ponto, que é um calcanhar de Zelensky e que leva também a essa questão da possibilidade de uma eleição, que são os escândalos de corrupção, né? Na Energoatom, a empresa de energia nuclear, houve a denúncia, né, de que cobrava-se propinas de 15% nos contratos, que teria gerado um prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares, né, em desvios. E parte levou já à renúncia de vários assessores diretos, né, secretários, ministros de Zelensky, e que, segundo uma matéria do New York Times, o próprio governo ucraniano estaria relativizando os esforços das empresas reguladoras para que isso daí pudesse acontecer. Então, nesse momento, ele sofre uma pressão militar, ele sofre uma pressão diplomática, ele sofre uma pressão interna para tentar entregar algum resultado positivo, né? Então ele precisa dessas negociações e ele precisa tentar chegar a algum acordo. Ao mesmo tempo, a gente vê a Rússia tentando ganhar tempo, protelando, porque quanto mais tempo essa situação persistir, melhores as condições para ele impor sua vontade.